Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um ano, último dia de 2023. Que privilégio estarmos aqui. Na verdade, nós estamos aqui por dois fatores. Primeiro é que Deus nos deu saúde. Você podia estar em casa, numa cama, no hospital. Não é que eu desejo isso para ninguém, mas essa é a realidade, não é? Ou você podia ter partido nesse ano de 2023, mas você está aqui, vivo. Isso é graça de Deus, bênção de Deus. Outra razão pela qual você está aqui nessa manhã é porque você decidiu estar aqui. Você podia estar na sua casa achando Chester, podia estar na praia, qualquer outro lugar, mas você escolheu nessa manhã se arrumar, levantar e estar aqui. E por isso a gente é muito grato por essa decisão que você tomou. E na nossa vida é assim. Aquilo que nós conquistamos tem sempre esses dois fatores. Um é a graça de Deus sobre a nossa vida. E outra é a maneira como nós respondemos à graça de Deus. Grave bem, porque esse conceito é extremamente importante. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo isso e eu sei que essa não é apenas a minha experiência. Há coisas que Deus nos dá sem que a gente faça nenhum esforço para conquistá-las. Essa semana mesmo estou recebendo aí, desde anteontem, os parabéns por ser avô. E eu sempre, numa situação como essa, fico me perguntando o que eu fiz, né, de importante aí. Na verdade, os pais aí que são responsáveis por isso, né? Graça de Deus, coisa que a gente não planeja e recebe de Deus. Mas há outras coisas na vida que dependem de decisões nossas, que dependem daquilo que a gente decide plantar na nossa vida. Porque Deus nos dá, meus queridos irmãos, dois tipos de bênção. Existem aquelas bênçãos que eu costumo dizer, são bênçãos que vêm prontas. Você não tem o que fazer, você só tem que receber. Abrir a mão e receber. É como uma refeição, não é? Você pode ser convidado para ir na casa de alguém, e você não tem que fazer nada, você só tem que chegar lá e sentar à mesa, porque eles vão servir aquela comida maravilhosa, aquele prato saboroso, e você vai degustar aquilo e dizer, puxa vida, muito obrigado. Ou então, alguém pode te chamar e dizer, olha, eu não posso convidar você para ir para a minha casa, mas eu vou te dar aqui esse alimento para você preparar. Estão aqui os ingredientes, eu vou te dar a receita, e estou te dando todos os ingredientes. Ou então, como a Bíblia muitas vezes diz, Deus dá as sementes para a gente cultivar e para a gente plantar. Eu penso que grande parte das bênçãos que Deus nos dá, também por sua graça, são essas sementes. Que nós temos a responsabilidade de selecionar as boas sementes e cultivar essas sementes, e aí nós vamos colher os frutos dessas sementes. Quem nos deu é o Deus. Mas Ele não dá essa semente, ou melhor, Ele nos dá a bênção completa, pronta. Ele dá a possibilidade, Ele dá para a gente as sementes e a orientação sobre como a gente deve cuidar destas sementes. E eu fiquei pensando então nesta lei, que para mim é uma lei universal, é uma lei que está na Bíblia, e a humanidade até certo ponto já descobriu. Há muitos filósofos, muitos pensadores que falam sobre isso, e eu acredito nisso piamente. É a lei da semeadura. Quando Deus criou o mundo, Ele já implantou essa lei. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 12, nós lemos que as plantas davam semente segundo as suas espécies. Muitos anos depois, Tiago vai usar a sabedoria popular e a sabedoria bíblica para dizer, acaso uma figueira pode produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Obviamente que não. Então Deus estabeleceu lá no Gênesis, no começo de tudo, esta lei. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, para que haja colheita, é preciso que haja primeiro o plantio. E aí o apóstolo Paulo pega essa mesma ideia e traz isso com toda clareza, quando ele diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá ou ceifará. Você colhe, então, aquilo que você planta. O que você faz, numa grande medida, volta para você. É a lei da semeadura. Aquela coisa óbvia, mas que às vezes a gente esquece.
Ninguém planta uma uva pensando em colher manga. Ninguém planta um caroço de manga pensando em colher um cacho de uva. Quem semear injustiça, colherá mares, diz o autor de Provérbios. Quem semeia vento, colhe tempestades. O que você vai viver em 2024 tem a ver com aquilo que você plantou ao longo desses últimos anos, especialmente. 2019, 2020, na pandemia, 21, 22, 23. Quando um novo ano começa, você não está partindo do zero. Já existe um terreno aí que foram plantadas algumas sementes. E aquilo que você plantou, numa certa medida, você vai colher. E aquilo que você plantar, você vai colher algumas coisas em 2024, outras coisas em 2025, 2026 e por aí por diante. Eu quero pensar então com os irmãos nesta manhã sobre duas sementes que eu gostaria que você e eu cultivássemos em 2024. Na verdade, em 2024, nós já vamos também colher estas sementes, se elas já estão sendo plantadas, se elas foram plantadas nesse ano de 2023 e em anos atrás. Quando você começa o ano, repito, você começa a partir de uma base, de um terreno que já está sendo plantado. Agora, para que você possa terminar essa colheita, você precisa cultivar, fazer a sua parte. Deus vai fazer a dele por graça. Mas existe a nossa resposta a essa graça de Deus, não apenas em relação à salvação, mas em relação a todas as áreas de nossa vida. E eu vou falar sobre 10 sementes. Não hoje, eu falei que era 2, não é? Então 10 é porque quando eu comecei a preparar esse sermão, aconteceu aquilo que vocês já sabem, né? Eu começo a preparar e aquilo vai demorando, eu tenho que subdividir isso aqui. Então eu vou apresentar em 4 sermões. Hoje à noite nós vamos falar sobre mais algumas sementes. E depois mais 2 sermões eu quero, porque eu fiquei pensando que sementes a gente não pode deixar de plantar. Que sementes a gente tem que já plantou e tem que continuar cultivando? O que eu quero que floresça na minha vida, na vida dos irmãos da Primeira Igreja Batista de Fortaleza? Então eu quero falar hoje sobre 2 sementes. Uma delas eu já falei aqui em outras ocasiões. A outra talvez seja a primeira vez que eu estou abordando isso com mais detalhes. E eu quero começar falando sobre as sementes da admiração. Sementes da admiração. Já parou para pensar sobre isso? Eu confesso que esse é um tema que eu tenho pensado muito nesses últimos tempos e tenho ficado realmente impressionado com isso. A capacidade de admirar-se é um dom de Deus. É um dom que Deus dá às crianças. Toda criança ela tem a capacidade de se admirar com alguma coisa que para a gente é tão comum, tão simples. A criança às vezes vê uma flor, vê um bichinho, vê um inseto e vê algumas coisas que ela nunca tinha visto antes, porque é criança, e ela fica impressionada com aquilo, não é verdade? Às vezes ela é capaz de ficar ali com um brinquedo, brincando muito tempo, uma coisa tão simples, porque ela tem naturalmente a capacidade de admirar. Depois a criança vai crescendo e vai mudando o foco de admiração, até que chega uma fase na adolescência que parece que nada admira mais a criança, da menina, né? Me falei sem sal, né? Me desculpe os adolescentes, mas essa é a verdade, não é mesmo? Pai que é aqui pode balançar a cabeça, né? Parece que nada mais agrada aquele menino. Mas eis que de repente ele se apaixona. E é aquela capacidade de admirar, agora tem um foco, né? Toda admiração que ele perdeu uns dias, agora já tem uma pessoa ali que resume tudo aquilo. E aí, às vezes, o namoro vai na frente, namora, se casa, fica noivo. Quando você está namorando, está noivo, geralmente você está admirando alguém. É muito difícil uma pessoa se casar com alguém no nosso contexto, na nossa cultura, sem que haja ali uma admiração. E a base, uma das bases, para um relacionamento de longo prazo, feliz, abençoado, é a admiração. Isso eu sempre tenho falado para os casais. Quando eu dou a minha aula lá para os noivos, eu sempre relembro isso, e algumas vezes falando para os casais, porque de fato eu acredito nisso. Um dos primeiros sintomas de um casamento que não vai bem é quando você perde a capacidade de admirar o seu cônjuge. Então, admirar é algo muito especial. É uma capacidade que Deus nos dá, mas a gente tem que deliberadamente cultivar isso no coração. Abrir os olhos.
para contemplar aquilo de belo, de bonito, de maravilhoso, de especial, que Deus nos tem concedido. E na Bíblia, eu vejo muitos exemplos desse tipo de atitude. O maior livro da Bíblia, o livro de Salmos, é um livro que está repleto de expressões de admiração. Veja só, por exemplo, o que diz o salmista lá no Salmo 104, versículo 24. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Quando você lê esse versículo, você consegue imaginar alguém assim desanimado? Oh, Senhor, né? Não, é alguém que está vibrando. É alguém que está admirando. Ele olha o mundo ao redor e ele diz, uau. Ele vai descrevendo então as maravilhas da natureza e ele vai descrevendo também como Deus cuida do ser humano. Como é a provisão de Deus para a nossa vida aqui na terra. E então ele escreve o seguinte, neste mesmo salmo, a partir do versículo 10. Tu fazes rebentar as fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede, junto delas as aves do céu têm o seu pouso, e por entre a ramagem elas se põem a cantar. Do alto de tua morada as regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para com os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento, e o vinho que alegra o coração, o azeite que dá brilho ao rosto, e o pão que lhe sustém as forças. Ele vai escrevendo de uma maneira poética esse cuidado de Deus através da natureza e do processo em que a terra provê o alimento para todos nós. Mas o salmista não apenas se maravilha com esta obra da natureza, com esta provisão de Deus para nosso sustento aqui nesse mundo, ele fica impactado com a existência de cada ser. Por isso lá no Salmo 139, versículo 15, ele diz, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Eu acho que o salmista viu alguém parecido com esse menino ali. Ó. Pode colocar, por favor? Eu acho que o salmista viu alguém, não é? Para quem não sabe, esse é o Tomás, muito prazer, meu neto que nasceu anteontem. Quando a gente vê um bebê bem pequenininho, né? A gente fica impressionado com a perfeição da obra divina, não é verdade, meus irmãos? Então, uma das maneiras que nós temos para contemplarmos as maravilhas de Deus e admirarmos é olhando para as crianças. Cada criança que chega ao mundo, mesmo aquelas que têm algumas debilidades, elas são uma obra especial das mãos de Deus. Nós precisamos adquirir essa capacidade de admirar, porque se existem duas coisas que não são compatíveis, é a capacidade de maravilhar-se e o mau humor. Quando você está maravilhado, admirado, você entra num outro nível emocional. Então há um benefício não somente espiritual, mas emocional. Eu me lembro que minha mãe dizia quando eu era adolescente, jovem assim, que eu me empolgava muito com as coisas. E ela dava a impressão de que isso era um sinal de maturidade, mas ela estava errada nesse ponto. Ela era muito sábia, mas nesse ponto eu acho que ela estava errada. Porque a pessoa que perde a capacidade de empolgar-se, de ver as bênçãos, de celebrar, ela vive menos feliz. Além da natureza, há pessoas admiráveis ao nosso redor, como eu falei. A gente aqui às vezes esquece de olhar para elas nessa perspectiva e só vê os defeitos e fica criticando e reclamando. Quando na verdade nós temos que apreciar as qualidades das pessoas ao nosso redor, admirá-las. Mas não apenas as pessoas. A Bíblia nos estimula a pensarmos e descobrirmos nas maravilhas que estão aqui na palavra de Deus. Lembra da oração do salmista? Lá no Salmo 119, versículo 18, ele diz, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Significa que a pessoa pode ler a Bíblia e não perceber as maravilhas que estão aqui. Ele precisa ter os seus olhos abertos para contemplar verdades espirituais, verdades sobre Deus. Ter a percepção que é um privilégio ter um livro que nos mostra como nos relacionarmos com Deus e como enfrentarmos muitos dos desafios da vida cotidiana.
Nós não estamos nesse mundo sem uma bússola, sem um guia, nós temos a palavra de Deus. E esta percepção é muito importante para que nós possamos obedecer a Deus, Deus com fidelidade. Eu costumo dizer que a base para a obediência começa na admiração às leis de Deus e na percepção que a obediência a estas leis nos torna pessoas sábias. Esta era a visão do salmista quando ele fala sobre as leis de Deus. Eu fico impressionado que ele está falando, gente, daquelas leis lá do Antigo Testamento, e que quando a gente olha nessa nossa perspectiva, algumas delas parecem coisas tão difíceis, coisas tão enfadonhas e esquisitas, mas ele não tem essa percepção. Ele percebe a lei de Deus como mais uma manifestação da bondade de Deus. Que bom que a gente não tem que descobrir tudo quebrando a cara sozinho. E Moisés, já idoso, no discurso de despedida com o povo, ele tem essa mesma visão, essa percepção. Olha só o que Moisés disse no último discurso que ele teve para o povo que ele conduziu no deserto durante cerca de 40 anos. Deuteronômio 4, 7 e 8. Portanto, guardam e cumpram essas leis, porque isso será sabedoria e entendimento de vocês, aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje lhes proponho. Você percebe aqui o discurso de Moisés? Ele está impactado, ele está maravilhado, ele está dizendo, que privilégio esse nosso. Até as outras nações vão olhar para nós, quando a gente colocar esses mandamentos aqui em prática, vão dizer, que privilégio esse povo tem de ter um Deus que caminha pertinho deles. Eles são um povo sábio, as leis ali são justas, que privilégio é esse tão grande? E aí nós temos então, meus irmãos, essa perspectiva do povo, de ter esse mandamento de Deus como sendo uma fonte de bênção. Precisar da ajuda aqui do pastor Naum, que o meu esboço sumiu. Eu vou continuar pregando, não se preocupe não. Então, meus queridos irmãos, nós temos essa expressão de profunda admiração da parte do salmista, quando ele fala, e de Moisés, quando ele fala que coisa maravilhosa é esta que o Senhor nos concedeu. De podermos ter essas leis, de podermos ter toda esta instrução para vivermos o projeto de Deus nesse mundo. Você vê assim a palavra de Deus? Você admira aquilo que Deus apresenta sobre si e os princípios que Ele nos dá por meio da sua palavra? Então Moisés tem esta situação de admiração, que ele compartilha com seu povo. Mas além da admiração, há uma outra semente que nós devemos, muito obrigado, nada como bom e velho papel, né? Muito bem. É uma bênção muito grande podermos não apenas admirar as bênçãos do Senhor, mas também plantarmos as sementes da gratidão. A admiração, ela precede a gratidão sincera. E o maior livro da Bíblia está cheio de convites para a gratidão e adoração a Deus. Talvez, eu já tenho falado aqui sobre isso e é importante relembrar, a principal diferença entre a gratidão que hoje em dia se prega por aí, se anuncia por aí, esse é um valor para muitos na sociedade, mesmo aqueles que não têm a palavra de Deus como seu guia. Isso, filósofos falam sobre isso, coaches falam sobre isso, dizendo que você tem que ser grato, hashtag gratidão, por aí afora. Mas a questão é, a quem você está dirigindo essa gratidão? Obviamente, algumas coisas é fácil você identificar para quem você vai agradecer. Alguém lhe faz um favor, alguém supre uma necessidade sua, e você vai dizer, fulano, muito obrigado. Mas além disso, nós cristãos sabemos que por detrás de tudo há um Deus. Um Deus a quem nós somos desafiados pela própria palavra a expressarmos a gratidão a Ele. Mas esta gratidão, ela tem
realmente significado quando ela não é apenas uma demonstração de educação. Sim, porque quando você cria os seus filhos, e certamente você aprendeu isso com seus pais, você diz para eles assim, ó, meu filho, você ganhou um presente, você tem que dizer obrigado. Né? E se ele pega o presente e vai saindo sem agradecer, você diz, como é que faz, meu filho, o que é que fala? Aí você diz, obrigado. Mas nem sempre aquela expressão de ali, obrigado, representa de fato tudo que ele está sentindo. Nós, como filhos de Deus, somos também desafiados a dizermos, Pai, obrigado. Mas o que Deus deseja mesmo é ver que esta gratidão ela está brotando do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma. Eu fico pensando, como é que um ateu vive nesse mundo? Porque ele também recebe bênçãos de Deus, que às vezes ele não tem uma pessoa diretamente para agradecer. Se ele vai numa praia, por exemplo, né? Ele vai agradecer a quem por aquela beleza de uma praia maravilhosa? Se ele vai fazer uma viagem num lugar belíssimo, subir uma montanha, numa floresta, contemplar aquela vista maravilhosa, a quem ele vai agradecer? A vida, ao universo? Não faz sentido. Então, nós temos a responsabilidade de agradecer, nós temos o privilégio de agradecer a uma pessoa que é o Criador de todas as coisas. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo bom perfeito vem de onde? Do alto, descendo do Pai das luzes. Então pense sobre isso. Qual é a bênção que você tem? O que você conquistou? Que em última instância não tenha também o dedo de Deus? Não existe nada. Nada. Porque até aquilo que você pensa que conquistou sozinho, quem lhe capacitou para fazer aquilo? Quem lhe deu inteligência, energia, força, coragem, discernimento? Foi Deus. Quer você reconheça ou não. Então, se existe alguém que tem razão para estar o tempo todo dizendo, Senhor, obrigado, 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 é cada um de nós. Né? Aí a questão é, como é que você expressa a Deus esta sua gratidão? Existem muitas maneiras pelas quais nós podemos expressar a Deus a nossa gratidão. E uma delas é cultivando esta gratidão no íntimo do nosso coração. Uma delas é envolvendo outras pessoas nesse processo de nossa gratidão. Uma dessas maneiras é convidando outros e se reunindo a outros para que juntos nós possamos expressar a Deus a nossa gratidão. Quando você faz isso, você está espalhando a semente da gratidão no seu coração e no coração de outras pessoas. O maior livro da Bíblia é um convite à adoração e à gratidão a Deus. Eu costumo dizer que a diferença entre o louvor e a gratidão é que no louvor você foca na pessoa de Deus. É uma expressão de admiração por aquilo que Deus é. E na gratidão você está focalizando aquilo que Deus está fazendo por você. Aquilo que Deus deu diretamente a você e você usufrui. É claro que louvor e gratidão estão entrelaçados e se misturam muitas vezes, mas apenas para fins didáticos. Quando você espalha, quando você cultiva no seu coração a semente da gratidão, você está dizendo, as coisas na minha vida não aconteceram por um acaso. Por trás de tudo há um Deus amoroso, cuidadoso e que me abençoou e tem me abençoado com toda sorte de bênçãos. Por isso que o salmista diz o seguinte lá no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Cultuai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade de geração em geração. Meus queridos irmãos, essa questão de gratidão como foco não é só alguma coisa que você vê lá no Velho Testamento, no livro de Salmos. Se você ler atentamente o Novo Testamento, você vai perceber que na maioria das cartas de Paulo, sempre há uma ênfase nessa mesma direção. Escrevendo aos Colossenses, por exemplo, ele diz o seguinte, a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração.
E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Então, há bênçãos que você pode perceber com esses olhos comuns. E há bênçãos que você vai perceber e agradecer com os olhos da fé. E quando você tem um relacionamento de maior intimidade com Deus, e quando você conhece mais a palavra, o seu coração ainda tem mais motivos para agradecer a Deus. Porque você é capaz de perceber a mão de Deus, onde outras pessoas muitas vezes não percebem. Você vai conhecer aquilo que Deus já fez por você antes mesmo que você nascesse. Você vai poder visualizar aquilo que Deus tem para você no futuro. Eu fico pensando que quanto mais a gente vive aqui na terra, mais motivos a gente tem para ser grato a Deus. Já parou para pensar sobre isso? Tem gente que quando pensa que quando eu ficar no fim da vida, eu vou ficar velho, eu não vou ter mais força para fazer isso, para fazer aquilo, vou perder o gosto disso, não vou conseguir ver como eu via, enfim, e fica focalizando nas perdas. Esse é um erro. Naturalmente, a nossa vida aqui na terra tem os seus limites, as suas perdas, sim, mas quantos mais anos você vive, mais coisas você tem para agradecer a Deus. Mais bênçãos Deus já lhe deu. Quem é que tem mais bênção para agradecer a Deus? Um menino de 10 anos ou um velho de 70? Obviamente a pessoa mais velha. Ele já teve mais bênção. Teve lutas, dificuldades, sim, mas ele tem mais coisas para agradecer. Né? Um menino de 20 anos não vai ter um netinho para agradecer, por exemplo. Né? Então tem bênçãos que você depende de viver mais tempo para poder agradecer a Deus. Então olha a vida nessa perspectiva. Cada ano que passa, você tem mais bênçãos para agradecer a Deus. Daqui a um ano, Deus permitindo que estejamos aqui, nós teremos mais 365 dias de bênçãos para agradecer ao Senhor. Tanto coisas boas, quanto dificuldades. Porque a Bíblia diz que nós devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Quando você tem um problema, uma dificuldade, você venceu aquela dificuldade, venceu aquele problema, passou aquela tempestade, graças a Deus por isso. Você criou mais resiliência, você conheceu mais a Deus. Então nós temos sempre motivos para agradecer a Deus. E o meu desejo é esse, é que cada dia de 2024, você esteja plantando sementes de gratidão no solo do seu coração, porque essas sementes vão florescer em benefícios espirituais, em benefícios relacionais. Não é difícil, às vezes, conviver com uma pessoa que é ingrata, que nunca manifesta gratidão? É mais difícil. Mas quem sabe você esteja sendo esta pessoa que não expressa a sua gratidão às pessoas ao seu redor e a Deus com frequência. Sabe o que me motiva, por exemplo, estar aqui na igreja cada domingo? Não é porque eu sou pastor. Isso é um detalhe, na verdade. O que me motiva a vir a cada culto, independente de ser um culto com a mega produção, aquela que você fica, uau, que coisa maravilhosa, que coro maravilhosa, que apresentação assim de tirar o fôlego. Aquele culto simples, né? Pouca gente tocando, e aí eu me lembro do meu tempo lá no sertão, onde você tinha ali só um violãozinho, né? Alguns irmãos cantando meio desafinado, e a gente sentia alegria, por quê? Porque não é a forma em si, é o conteúdo. Você está ali para expressar sua gratidão a Deus pela salvação, você está ali para agradecer a Deus por aquilo que Deus tem lhe ensinado para viver bem nesse mundo. Então, cada vez que você vier, por exemplo, ao culto, né, hoje à noite, quando você voltar às 18 horas, você vai dizer, Senhor, estou aqui para te agradecer aquilo que o Senhor fez por mim. Estou aqui para agradecer tudo aquilo que o Senhor tem me dado ao longo da vida. Porque essa é uma das maneiras que nós temos para expressar a nossa gratidão. Né? Como é que diz? Eu sou grato a Deus, mas Deus diz, olha, vem celebrar comigo, vem celebrar com os seus irmãos. Não, Senhor, tem outra coisa para fazer, tem um especial na TV, tem isso, aquilo e tal. Não. Expresse a sua gratidão sincera ao Senhor, celebrando a presença dEle, celebrando as bênçãos deles com os seus irmãos. Como é que essas duas atitudes de hoje, então, podem se tornar em ações práticas? A quem você pode expressar, ainda hoje, a sua admiração e gratidão? Geralmente, quando a gente chega aqui no culto, a gente pede que os irmãos desligam o celular, mas hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Hoje eu vou pedir que, se você está com o seu celular aí, e se tem internet,
que você possa ligar o seu celular. Eu imagino que quem tem celular e está com ele aqui no culto, tem uma rede chamada WhatsApp, né? E aí você pode, então, agora mesmo, pegar o seu celular e mandar uma mensagem para uma pessoa que lhe é querida, alguém da sua família, alguém que mora em Fortaleza ou não, expressando a sua admiração por alguma coisa que essa pessoa é, ou fez, ou faz por você, expressando a sua gratidão. Eu, por exemplo, vou compartilhar com vocês aqui, não é? Vou mandar uma mensagem agora para o meu filho Vitor, né? Vocês viram como ele me salvou aqui hoje, né? Então, eu estou mandando aqui uma mensagem para ele e estou dizendo assim para ele, ó, admiro, que eu ainda digito devagar, viu, gente? Admiro a sua proatividade salvadora. Né? Pronto, está aí essa mensagem para ele guardar no celular dele, no coração. Né? Há umas coisas tão simples que a gente pode fazer, e às vezes a gente deixa de fazer, né, meu irmão? Que faz diferença na vida das pessoas. Nós somos humanos, não é verdade? Quando a gente recebe uma mensagem de estímulo, de gratidão, a gente se sente renovado para continuar agindo daquela maneira. Quanta coisa boa deixa de acontecer na nossa vida, na nossa família, simplesmente porque a gente ou não reconhece, ou reconhece, mas guarda para si as expressões de admiração e gratidão. Aquilo que no tempo da paixão fluía de uma forma tão espontânea. Se a gente não tomar cuidado, com o passar do tempo, a gente vai deixando de expressar realmente os nossos sentimentos e a nossa admiração a Deus e as pessoas ao nosso redor. Se você não trouxe o celular hoje, né, ou perdeu aí, sumiu, desapareceu, quando você chega em casa, faça isso. Pode mandar para mais de uma pessoa, não tem problema não, né? E pense como é que você pode expressar a sua admiração e a sua gratidão a Deus no seu dia a dia. Não apenas uma vez por semana, participando dos cultos. Eu penso que essa é uma das maneiras fantásticas que a gente tem de expressar a Deus a nossa gratidão e alegria. Eu sei que Deus está em qualquer lugar. Eu sei que existe um negócio chamado internet que leva a imagem do culto para a sua casa. E aí você pode, né, de alguma forma, acompanhar o que acontece aqui sentado lá no poltrona ou no seu quarto. Mas vamos combinar, não é? Nada se compara a estarmos aqui juntos, cumprindo o desejo do nosso Pai, nos identificando com o salmista que diz, o melhor lugar do mundo é estar nos teus átrios, Senhor. E se esse não é o sentimento do seu coração, você pode até orar, Senhor, me dá essa capacidade de te admirar, me dá esse prazer de estar com os meus irmãos da tua presença, que vir aqui a cada domingo não seja simplesmente uma obrigação, mas que seja uma oportunidade de expressar o quanto eu sou grato por todas as bênçãos, incontáveis bênçãos que o Senhor me tem dado. Vamos fechar os nossos olhos agora. E eu quero que você agora, sozinho aí consigo mesmo, pense nos atributos de Deus. Quem é esse Deus a quem você serve? E no que é admirável em Deus? E aí no silêncio do seu coração, diga para Deus, Senhor, eu te admiro, eu te louvo. Porque o que é o louvor, se não uma expressão de admiração? Então diga, Senhor, eu te louvo, eu te admiro. Por isso, Pai. Um atributo especial de Deus, que foi importante para você na sua vida nesse ano. Quem sabe a fidelidade de Deus, a sabedoria de Deus, ou o cuidado dele numa área específica. Ou quem sabe você louva a Deus porque viu o seu poder realizando um milagre na sua família, ao seu redor. Ou talvez você possa, nesse momento, expressar a sua admiração e gratidão a Deus, porque Ele trouxe consolo para a sua vida. Você teve lutas, perdas, mas você pôde experimentar o consolo do Senhor. Agradeça a Deus por isso. Querido Pai do céu, nós queremos agora expressar a nossa admiração por quem Tu és. Nós não temos palavras que possam expressar
tudo aquilo que o nosso coração é capaz de sentir e contemplar quando nós olhamos para a Tua majestade, para o Teu poder e para o Teu amor, Pai. Senhor, nós Te agradecemos porque em Cristo Jesus, esse Cristo que nos abraçou, que nos alcançou, nós temos toda sorte de bênçãos, Pai. E nós Te louvamos por isso. E nós Te agradecemos porque temos promessas maravilhosas, promessas que têm se cumprido na nossa vida, na nossa família. Temos promessas que vão se cumprir ainda, Pai. Muito obrigado por tudo. Obrigado porque nós temos a Tua palavra que nos mostra o caminho que devemos seguir. Nós não estamos numa tentativa de erro e acerto sozinhos. Obrigado porque nós temos o Espírito Santo que nos empodera para cumprirmos a Tua palavra. Obrigado porque nós temos a Tua igreja, esta família, onde nós temos incentivo, inspiração, ajuda para caminharmos ao Teu lado. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos muitas esperanças que nós temos a certeza que vão se concretizar. De uma vida com o Senhor, longe de tudo aquilo que impede uma comunhão perfeita contigo, Pai. Muito obrigado. Louvado seja o Seu nome. Admirado seja o Seu nome, aqui nesse lugar, em nossa família, em cada dia desse novo ano. É o que eu Te peço, com o coração realmente grato ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.